Sejam todos bem-vindos ao canal Os Caminhos da Voz. Sempre por aqui, hein? Falando de locução, de cuidado com a voz, falando dos multimeios da comunicação. Está sendo uma jornada muito legal. Essa jornada aqui, esse tempo de bate-papo com grandes comunicadores, com profissionais da voz, dos múltiplos da comunicação. Hoje eu estou recebendo a Marina, já. A Marina vai dar um oi. Antes eu vou fazer a lição de casa aqui de blogueirinho, de youtuber. Gente, esse é o canal Os Caminhos da Voz. Se inscreva, né, no canal, porque você se inscrevendo, você ajuda esse canal a ser relevante. O YouTube vai falar, nossa, é relevante, então vou distribuir este canal para mais pessoas. Então, se inscreva no canal. Aqui no canal tem vários comos, tem um monte de como falar, como respirar, como articular. Tem vários comos aqui que você pode aprender, você pode ver e colocar em prática também. Você que gosta do tema locução. Aciona o sininho, tem sempre vídeo novo. Estou sempre conversando com profissionais da voz, né? Tanto locutores quanto produtores. Então é isso. Parte blogueirinha aqui, direitinho, né, Marina? É isso aí. Tem que fazer. Boa Minha tarde. querida Marina, seja bem-vinda, viu? Obrigado por estar aqui e aceita aí para bater esse papo com a gente aqui. Eu agradeço o convite, estou muito honrada, muito feliz. Bom, Marina Carpanese, É isso aí, sou eu. você Prazer, para quem sabe não me que conhece. você sabe que eu presto muita atenção, uma coisa que eu gosto muito dos nomes, né? E ultimamente eu tenho conversado com locutoras com nomes incríveis. Seu nome é um nome incrível, né, para locutora, Marina Carpanese. O italiano é marcante, né? Marcante, isso é importante, né? Eu conversei também com a Ana Carolina Pires, conversei com a Débora Mendonça, conversei esses dias com Vanessa Rabelo, da AM. Tem aqui uma locutora que trabalha comigo aqui na BTN que se chama Dani Gan. Nomes incríveis. E tem um nome, Marina, vou te confessar aqui, que é um dos que eu mais gosto, mas eu nem sei se ela está usando esse nome ainda, que é a Cláudia Covalieri. Agora é Cláudia Ferreira ou é Cláudia Souza, mas eu também gostava muito, gente. A Cláudia, para quem não conhece, foi uma das minhas inspirações também, né? Referências, a Uma, gente tem referências. uma super voz, profissional da voz e dos multimeios, com nome incrível. Bom, Marina, vamos começar aqui o nosso papo. Eu quero saber de você, Marina. Você, né, uma garota, locutora, dubladora, profissional da voz, filha de um grande amigo meu, de um compadre, do meu compadre, César É William. verdade. Mas eu quero saber de você, Marina, o que aconteceu, em que momento da vida, assim, que você teve entendimento que era isso que você queria? Onde que aconteceu? Como aconteceu a questão da comunicação para a tua vida? Olha, o caminho para ser profissional da voz, ele já foi sendo trilhado naturalmente pela infância, pelo fato do meu pai também ser locutor, dublador, para quem não conhece, sou filha do César William, o dublador da Voz de Deus. E acontece que ele tinha rádio shopping e depois que eu chegava da escolinha, a gente ia direto para a rádio shopping. Então, quando tinha às vezes a oportunidade de dar um alô, é claro que eu, meu irmão, sempre aproveitava para ir para o microfone e a gente foi se familiarizando com o ambiente de estúdio. Mas até aí foi tudo muito uma brincadeira, né? Chegada a adolescência, eu decidi estudar publicidade e propaganda, porque o caminho do rádio com meu pai ele foi trilhando naturalmente para a publicidade e foi o que me encantou. Mas eu não tinha interesse em locução. Mesmo assim, sempre pingava às vezes, olha, precisa de uma voz jovem, de uma voz feminina, e a gente se aventurava aqui quando tinha oportunidade, né? E às vezes, quem conhece o mercado publicitário sabe que tem demandas que têm que ser atendidas rápido. Então, na necessidade, dá para fazer? E ele sempre ia dirigindo, meu pai dava as dicas e a gente fazia. Mas era algo assim, bem brincadeira. Tô em casa, sabe? Né? Nós temos um home studio aqui, então eu fazia, mas fazia para atender demandas dele sem a pretensão. E eu fui bancária. E aí foi a virada. Eu trabalhei 7 anos numa instituição financeira, cheguei à gerência e estava muito estressada, sobrecarregada, já não tinha prazer. E eu pensei, poxa, eu queria trabalhar com comunicação, não, acabei não entrando no mercado e por que não tentar?
E aí comecei a amadurecer essa ideia na minha mente, mas eu era antes design gráfica, na época de estagiário, antes de ser bancário, né? E não tinha também mais interesse em pensar em agência de publicidade, porque a demanda também era louca. Então, sendo mulher, casada, tem que cuidar da casa, né? Atenção para a família. E eu queria algo que eu pudesse ter mais liberdade. E eu pensei, poxa, meu pai já faz isso, por que não? Em 2016, então, foi a virada de chave para profissionalizar. E aí foi quando eu procurei ele, sentamos e conversamos, falei, eu quero aprender sério, pra gente montar um portfólio, aquele portfólio matador, né? E começar a entrar nas concorrências reais. E aí eu comecei a estudar mesmo em 2016. Esse foi o momento da virada, foi o desejo por ter autonomia, liberdade. A voz te permite isso, né? Muito bom. Marina, três assuntos importantes, centrais que a gente vai conversar aqui é cuidados com a voz, né, a saúde da voz, né, você dá a nova geração, né, de locutores, como é que a nova geração cuida da saúde da voz. E eu vou querer também saber, Marina, cuidado com o conteúdo, né, o cuidado com o falar, como é que você se prepara para falar os conteúdos, a gramática, né, a locução, o uso correto da língua portuguesa e isso aqui eu estou bem curioso, né? Eu já te falei, você é a nova geração. Como é que a nova geração, como é que você, Marina, enxerga o futuro da locução e dos locutores em tempos de IA? Então, três perguntas centrais, você já vai responder. Agora eu vou voltar para o começo lá da carreira, né? Você falou, você ia lá para a Rádio Shopping. Inclusive, gente, para quem não sabe, eu comecei numa rádio comunitária, mas meses depois eu conheci o teu pai, isso já tem, meu Deus, com São certeza 30 mais de anos. 20, São 30 anos 30 anos. nessa E eu jornada lembro aí. desse Titica, você e seu irmão, e eu comecei numa rádio shopping com seu pai. Aliás, grandes oportunidades que eu tive, né, na produção, para fazer rádio. Poxa, foi com teu pai, aprendi muito. Fizemos coisas Mesmo, é bom. bem legais, a rádio shopping, os eventos que ele conseguia, que eu ia lá fazer, olha, muito bom. Mas, Marina, você é pequenininha, né? O teu pai usava você lá para fazer, ó, grave isso aqui, né? Uma voz de criança. E aí você vendo o teu pai, rádio, aquela coisa. Como é que você treinava? Como é que era a tua rotina ali? Você ficava vendo o teu pai, você imitava, você tinha vergonha de fazer na frente dele, ia fazer sozinha? Como é que você ficava treinando? Nunca tive vergonha. A gente tinha uma brincadeira aqui que era brincar de polishop. A gente pegava uma câmera daquelas antigas e fitinha. E eu brincava que eu era apresentadora e ia vender. Hoje eu vou vender um vaso, uma flor. E essa era a brincadeira. Então, realmente, como eu disse no início, eu acho que foi tudo muito na linha do faz de conta. E quando tinha que fazer um search de alguma chamadinha com voz infantil, tinha uma época que ele trabalhava fazendo uma demanda muito grande de chamadas para os cultos da Igreja Paz e Vida Ministério Zona Sul. E a minha voz, é engraçado que eu trabalhei lá, foi uma das minhas primeiras oportunidades para entrar no rádio, mas a minha voz está lá desde 90, sei lá, eu não sei, quase perto dos anos 2000, desde criança. E tinha algumas chamadas de culto de libertação. E a criança ela estava sofrendo no roteiro com perturbações. Então ele falava, olha, você tem que chorar, né? Ou você tem que gritar. E eu era muito pequenininha, eu e meu irmão entrávamos no estúdio e era um momento da virada de chavinha do faz de conta, o que é um exercício super lúdico hoje, muito presente no teatro. Você tem que entrar no personagem. Então, não é a Marina que tá chorando, é a menininha do faz de conta. Hoje eu vou brincar que eu tô perturbada. E a gente fazia acontecer. Então a mesma coisa era para dizer que teve uma chamada muito legal que o Henrique pegou, que foi pra TV, era a venda da linha de brinquedos dos Power Rangers. E ele falava, é demais, é incrível. Então é aquele momento que você é o herói. E a criança já faz isso naturalmente. Então a gente não assimilava que era trabalho, parecia mesmo um faz de conta. E vergonha, acho que a gente não tinha por ver já nossos, por exemplo, os colegas de trabalho do meu pai, como você, como a Cláudia, eram pessoas que estavam, às vezes, tinha até um rapaz chamado Jonas no supermercado. Eu ia fazer mercado no Carrefour e o locutor estava lá. Então ele não tem vergonha de falar, não tem vergonha de se apresentar. Se isso é comum ao nosso ver, né, as pessoas que a gente vê adulto
não se sentem encabulados, a gente também não tinha, porque o normal era não ter vergonha, né? Então, isso na infância foi muito fácil. Maravilha, maravilha. Agora, como é que quando você percebeu a tua voz, assim, você se ouviu, se gravou, e você falou, acho que eu vou fazer isso aí. Você lembra quando é que deu esse Foi um start? desafio. Foi muito difícil, porque eu achei que para mim não haveria mercado. Eu entrei, mas eu entrei para estudar com ele para tentar, na verdade, mudar o meu timbre. Existia uma crença antiga que as vozes eram muito estereotipadas. Não é crença, né? Era realidade. O mercado antigo tinha espaço para homens que tinham timbres graves, né? Aquele bem soft, aquela coisa bem, né, masculina, e para mulheres que tinham timbres mais maduros, ou para o mercado com um tom maternal, né, acolhedor, ou o sexy, o sensual também vendia, né? E não era o meu caso, eu tenho um timbre jovem e a minha voz, ela é aguda. Então eu pensei, bom, eu vou conseguir só fazer treinamento institucional caricato para esse personagem, dublagem, que é um dos meus carros-chefes. Hoje eu vivo muito com isso, é verdade. Mas eu achei que só seria isso e talvez as técnicas de impostação, emissão de voz com arzinho, me trariam um pouquinho mais para um timbre maduro, né? Então eu não achava a minha voz adequada. E estudar mesmo, com seriedade, me mostrou que a locução ela tem espaço para todos os timbres. Quanto mais timbres, melhores. Não existe o timbre feio, o timbre bonito. Existe saber falar, né? E isso é só com técnica, a gente aprende estudando. Então, a quebra da crença que a minha voz não servia, que ela era infantil demais, foi um processo. Foi através do estudo. Até porque os parentes, antes de te apoiarem, os colegas, antes de te aplaudirem, vão falar, sua voz é taquara rachada, né? Ah, mas você fala, rola isso, mas você parece uma criança, vai conseguir? A sua voz é muito infantil. Então, você às vezes, antes de ser acreditado, você é invalidado por muitas pessoas queridas e isso é sem querer. As pessoas fazem isso não é por maldade, porque elas ainda não te veem. Então você tem que se ver locutor antes de todo mundo, para você conseguir se colocar nesse lugar. E aí as pessoas vão conseguir enxergar você, quem você é, né? O profissional que você é. Isso é uma construção, demorou. Maravilha. Marina, eu tenho uma mentoria, né, que eu estou fazendo, que se chama Desafio LPR, Locução e Prática de Rádio, que é de graça, né, 100% online, 100% de graça. Tem vários locutores e locutoras lá e querem saber sobre locução. E aí eu montei esse projeto, né? Como eu disse, de graça, não paga nada. É o Desafio LPR, Locução e Prática de Rádio. E esses dias eu falei justamente isso lá no grupo, né? Toda sacada que eu tenho, eu entro no grupo, falo, faço um montão de exercícios. Um rapaz, ele pôs lá um exercício que eu passei, né? Um spotzinho, aí eu fiz uma direção e tal. E aí, quando eu fui falar com ele, eu quase falei uma coisa do tipo assim, cara, que legal, a sua voz é comum. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, mas será que Pode falar parecer para a pessoa ofensivo? ser ofensivo? Aí falei, depois eu voltei lá e expliquei. Eu falei, gente, é o seguinte, se, Mercado. se um dia eu falei aqui que você tem voz comum, ou se eu vier a falar que alguém aqui tem a voz comum, sinta-se feliz e Elogiado. privilegiado, porque o mercado cada vez mais tem espaço para todo mundo, para o vozeirão, para a voz clássica, para a voz tem espaço para todo mundo, mas atualmente o mercado quer locução natural, vozes comuns. O comum hoje e aí essa questão do comum, depois a gente vai até falar mais em relação à questão da IA, né? A IA nunca vai conseguir ser comum, ela vai nivelar todo mundo. Quem der um soluço, como diz um amigo meu, já sai ali do igual. Mas, Maria, é isso, né? O mais comum tem espaço para todo mundo. Teu pai aí, no estúdio, a gente está sempre recebendo, né, demandas. Olha, eu quero uma voz assim, eu quero uma voz desse jeito, eu quero uma locução natural. Olha, eu quero uma voz assim. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Mas, reforço aqui, né, vozes comuns. Se você tem uma voz comum, porque tem muito aquilo, né, Marina? Ah, não gosto da minha voz. Ah, minha voz é uma voz comum. Cara, de repente é a sua voz realmente que estão Precisa. procurando, né? E precisa de jovem, viu? Precisa muito de rapaz. A gente tem bastante demanda hoje para voz masculina jovem
E não tem tanto. Acho que até pela questão do rapaz pensar, meu timbre não é bonito. Não existe isso de timbre bonito, porque a tendência do mercado para humanizar e conseguir vender mais, né? Hoje no marketing a gente vê que a venda ela é de um para um, da comunicação de um para um. Como que uma empresa vai se conectar com o público-alvo dela se ela é distante na mente do consumidor? A empresa é chique demais, é distante demais, então você não se reconhece. E se você não se reconhece, sem identificação, dificilmente haverá compra, a não ser que seja por aspiração, gostaria de ser. Mas sabemos hoje que a identificação ela é principal, né? Ela é essencial. E como você faz isso? Através da comunicação. E a escolha do timbre e o jeito da fala é essencial para humanizar, para você se conectar. E aí entra o profissional humano, que a máquina não consegue fazer. A máquina não vai imprimir emoção como um profissional da voz, né? Hoje, já respondendo um spoiler da minha opinião sobre a AI, eu acho que talvez para demandas descartáveis rápidas, por exemplo, como um story, né? É uma produção que ou um story ou um post, ela vai sumir rápido. Rolou o feed, virou o dia, passou as 24 horas, ela vai ser esquecida. Talvez a AI atenda nesse sentido, uma demanda de uma locução que seja varejo, na minha opinião, tá? Isso é bem pessoal. E que tenha uma rotatividade rápida, né? Então o varejo ele demanda muito. Hoje é uma oferta, depois subiu um pouquinho mais o preço, desceu o preço. Então, a demanda descartável, eu acho que talvez a AI realmente atenda, principalmente para quem tem budget baixo. Então, quem não tem tanta verba é um recurso, isso é inegável, né? Hoje o cara consegue produzir o vídeo dele, colocar uma locução legal, não precisa nem pensar em roteiro. Ele coloca lá no chat GPT um roteiro legal e você já tem um texto decente e uma voz para falar, bonito. Então, legal, é um recurso para quem tem pouco caixa para investir em publicidade, precisa estar às vistas nas redes sociais, né? Mas produções grandes que despertam emoções, que geram conexões, precisam de pessoas. Isso na dublagem, na locução e no institucional, que hoje o que eu mais trabalho. Eu saí do rádio tem um tempo, trabalhei em rádio 2 anos. Rádio é essencial ser humano, até para chamadas de vinhetas, para sacadinhas, não dá para mim. Aí, rádio, nunca. Mas hoje gravo audiolivro e eu gravo muito treinamento institucional. E o treinamento tinha uma época que eles pediam robótico, uma coisa mais passo 1, passo 2, tal, né? Você tinha a exigência da direção para que a locução fosse bem clara, didática e quase robótica. Hoje não, porque a geração que está assistindo um treinamento, ela tem 20 anos, ela não tem paciência de ouvir, de parar, ela desassocia, ela está ali de corpo e alma, ela não está prestando atenção em nada. Então, se você, locutor, está falando de um jeito que você já se conectou humano, ele vai parar para te ouvir. Então, isso é só na interpretação. O texto é duro. O texto, às vezes, ele é técnico demais. Mas o jeito que você fala aproxima, né, quem está te ouvindo de você. E aí, a nossa intenção é sempre que a mensagem seja ouvida, né? O conteúdo ele tem que ser ali apreciado. Então, é isso. Eu acho que aí vai ser para conteúdos rápidos e descartáveis. Locução séria, dublagem séria, um audiolivro que precisa de interpretação, que é uma das coisas que eu mais faço. A inteligência artificial ela não vai chorar, ela não vai soluçar, ela não vai se surpreender. Como ela vai narrar uma história com tantas nuances? Não tem como, né? Como se fosse um Pois ser é, humano contando. isso aqui quando saiu, né, realizou as vozes, a dublagem, a IA fazendo, pegando a voz do ator, num primeiro momento é assustador, mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, eu como consumidor, você como uma consumidora vai assistir um filme, uma série, você quer, tudo bem, é a voz do ator, mas e a prosódia, né? E o sentimento, e a Isso. emoção, e os cacos, e o sorriso. Então, eu particularmente, também dando spoiler, porque a gente vai falar sobre isso, eu particularmente acho que dubladores e locutores, assim, fico ficarem tranquilos, mas assim, a IA não vai substituir. Talvez deva se atentar para nichar o seu trabalho para um mercado que seja mais, como eu disse, né, que tenha um pagamento mais alto. Né? Para quem trabalha com varejo, locução para varejo, talvez seja preocupante com relação a redes sociais. Né? Nunca para mercado, porta de loja tem que ser humano, mas digo para redes sociais. E uma preocupação que eu tenho e ainda não pensei em solução para isso, ainda no sentido das ameaças para o profissional com relação
a inteligência artificial é a tradução simultânea. Hoje nós temos colegas parceiros que são tradutores simultâneos, como aquele profissional que vai trabalhar transmitindo um Oscar, algo assim. Isso me preocupa, eu ainda não consigo ver uma solução para ele, porque se a inteligência artificial conseguir realizar, como esse profissional vai se reinventar, eu ainda não consigo ver, né? Então, eu acho que uma ameaça real hoje seria para o profissional da voz que trabalha com tradução simultânea, algo para se pensar. Tá bom. Marina, puxa, né? Queria falar tanto aqui sobre locução, mas eu vou focar aqui, deixa eu voltar, senão a Vamos gente vai lá, embora. vamos lá. Marina, hoje, né? Por onde a voz da Marina está? Onde a voz da Marina está? Os caminhos da voz da Marina, por onde a tua voz está te levando? Olha, minha voz me levou para muitas aventuras, digamos assim, né? Eu fiz bastante, comecei com treinamento e ainda faço muito treinamento institucional, né? Então, assim, hoje eu atendo bastante indústria farmacêutica e agro, principalmente agro. E é muito legal você fazer um treinamento aqui que vem aquelas imagens lindas do Brasil com os campos, com as máquinas do agro, e são materiais exportados muitas vezes para lugares que a gente nem imagina, que vão falar ali, explicar de onde vem a matéria-prima para determinado produto final, e às vezes, sei lá, vai para a Holanda, vai para os Estados Unidos, vai para diversos lugares do Brasil. E acho que uma alegria é, às vezes, fazer o mesmo conteúdo, a locução institucional, em português, e eles pedirem para falar em inglês. Isso para mim foi muito legal. Recentemente, acho que o projeto mais legal que rolou foi da Bayer, e eles estavam apresentando o campo. E eu tenho ainda algumas limitações, por exemplo, muito se falava sobre o sotaque inglês nativo, então existia, ainda existe, né, para alguns conteúdos, a exigência de você falar como um americano, né? E isso, para quem não vivenciou o intercâmbio a longo prazo é um desafio, é uma dificuldade, né? A minha locução em inglês, ela vai ficar na cara que é de uma pessoa brasileira, né? Eu tenho sotaque brasileiro na minha locução em inglês. E eles pediram para que o profissional fizesse uma locução em inglês com sotaque brasileiro. Isso é muito legal, porque é o campo que está sendo apresentado. Eu não quero que pareça um americano, eu quero que seja um brasileiro falando a respeito do agro. Então eu achei, assim, muito 10, cara, foi uma experiência muito legal. O institucional é o que eu mais faço, voz para treinamento. Tive a oportunidade de ir pro rádio, caí no rádio de balão, e foi uma experiência assim, foi uma coisa muito doida. Eu fui para um programa de rádio como convidada, dar entrevista sobre profissional da voz jovem e falar, num programa de jovem, né? Sobre como aconteceu a carreira, e eu estava explicando uma oportunidade que eu tive de fazer treinamento para Pepsi, para Johnson's, né? E aí eles falaram, olha, a gente precisa, depois do papo de bastidores, né? A gente tá precisando de alguém para fazer horário à tarde aqui, 5 horas de voz ao vivo. Você não quer tentar? Eu falei, cara, eu não sei fazer rádio, né? Porque rola muita diferença para quem está pensando em conhecer a locução do profissional que trabalha num estúdio para o profissional que trabalha no ao vivo. O ao vivo, ele exige a desenvoltura do improviso, algo que eu nunca tinha feito. Pensa, Gipe, eu cresci criança no estúdio, ok, mas fazendo vinhetas. Então, todo o meu conteúdo ele é gravado, ele é pensado, sim, ele tem a oportunidade de ser refeito, né? Pra gente apresentar uma, duas, três opções. E no rádio não rola isso, né? Então, eu era muito presa ao texto, eu não tinha o conhecimento do improviso, e foi, assim, um crescimento, espetacular. Normalmente, eu vejo que as pessoas que eu conheci mais velhas que me inspiraram do rádio, elas começaram no rádio, elas foram para a publicidade. No meu caso foi o contrário, eu comecei na publicidade e caí no rádio. E foi muito legal porque eu acho que eu me desprendi. Até quando eu fazia dublagem, estudei dublagem com Herbert Richard Jr., e isso já foi muito legal para aprimorar a nossa interpretação como atriz, ator. Eu falo, locutor ele é basicamente um ator, né? Locução artística. Locução artística. Eu fiz a dublagem e ela me deu bagagem para você conseguir imprimir e buscar emoções diferentes. Isso foi muito legal. Mas o rádio me soltou. Eu acho que na hora de você conseguir falar mais à vontade, ser mais espontâneo, ser rápido, expressivo, o rádio eu acho que ele
como diz o meu colega que era meu instrutor artístico da época, o Caico, passou graxa ali nas engrenagens para rodar mais suave, né? E foi muito legal. Entrei de balão, falei, top. Entrei no rádio, fiz 2 meses nessa emissora e já mudei para a próxima, que foi onde eu fiquei 2 anos. E ali também foi um desafio do timbre. A minha segunda rádio eu entrei como roteirista e eu ficava assim, quero entrar no ar. O locutor, ele é inquieto, ele quer falar, né? Ele tem a fome do microfone. E eu era roteirista de programa e percebi que tinha um espaço ali da 1 da tarde às 3 da tarde no automático. E aí eu fui encher o saco da Simone Rodrigues, locutora. Simone Rodrigues. Ó, outro bom nome, hein? A Simone é minha teacher, Simone Rodrigues. Belo nome para locutor também. Falei, Simone, me ensina a virar música nessa mesa aí. Eu não tinha contato com o pulsar. O sistema era outro na rádio de onde eu vim. Ensino. E aí foi. E aí o diretor passava, o que você tá fazendo aí? Falei, não, tô aproveitando meu horário de almoço pra virar umas músicas só pra pegar a dinâmica da vinheta pra música. Aí daqui eu falei, Simone, se eu falar a hora certa aqui, será que dá ruim? Vamos lá. Aí você vai falar, era vida, né? Aí, vida, 3h15. E aí ela foi abrindo a oportunidade, o cara observando, eu falei, pô, eu tenho que estar pronta, porque a locução até me viro, mas a mesa, a agilidade da mesa, do WhatsApp, da música, dos canais, eu preciso manjar. Alguma hora alguém vai ter uma necessidade, que sempre acontece, né? Às vezes um médico, buscar um filho na escola e tal, e eu vou estar aqui, e aí eu entro no ar. E foi o que aconteceu. Surgiu a necessidade, uma pessoa não podia ir no sábado, e ela estava de escala, não tinha folguista, eu falei, eu vou. E aí eu fui. E aí eu fui entrando no ar devagar, né? Eu lembro até na época o que o diretor falou pra mim, que eu já tinha pedido, ele falou que não, né? Eu fui pela força da insistência. Falou, a minha rádio, a minha emissora, ela tem uma característica de vozes maduras. E a voz da Simone é uma voz de travesseiro, né? E a voz da Drica Oliveira, que estava lá na época também, é uma voz mais madura. Apesar dela ter bem a característica assim, FM, meio metropolitana, Sim. meio mix, né? Mas é uma voz mais madura. A das duas comparada com a minha. Ele não queria. Falou, vai estragar o perfil da minha rádio. Vai mudar a característica da rádio. E aí eu entrei no ar, parecendo um robô. Porque uma coisa, né, Giba? O locutor, ele tem a personalidade dele. A gente segue o estilo da rádio. Mas você tem que ser autêntico, né? Você tem que ser você. E quando eu entrei no rádio, eu não entrei eu nessa emissora. Entrei robô, então eu falava com o Arzinho. Vida, 1h15, tal. E era travado. E aí ele foi assistir um programa e ele falou, cara, parece que você, sei lá, tá com medo, se solta. Eu falei, mas se eu me soltar no ar é diferente. Quando eu gravo uma produção, eu consigo, às vezes, controlar ou fazer uma locução caricata, mais madura, mais jovem. Aqui não, aqui vai ser a Marina, né? Não, se solta, vai. Aí rolou, deixei a oportunidade, de folguista fui pro horário e tal, de roteirista pra produtora, de produtora quando vi já tava fazendo a coordenação. Então foi 2 anos assim de aprendizado, muito rápido, foi muito legal. Muito bom. Marina, O último caminho, rapidinho. Depois da dublagem, eu peguei dublagem na pandemia, para o estudante de locução saber, o dublador de entretenimento, ele precisa ser ator ou atriz com DRT. Na pandemia, os atores não tinham home studio. Foi quando eu consegui fazer minha primeira dublagem para animação, uma série que passava no YouTube, porque a gente tinha home studio, e aí nota 10, isso foi bem legal. E por último, audiolivro, que é uma grande paixão, demorou muito, mas rolou. Já tenho 3 livros publicados aí de romances adolescentes e romance jovem. E é isso, os caminhos da voz são muitos, ainda tem muita coisa para viver. O que fica de tudo que você está falando, Marina, né? Você da nova geração e até para a velha geração, velha guarda, é que tem trabalho para locutor, né? Tem muito trabalho, muita coisa. Eu fui para uma exposição que estava rolando há um tempo atrás, do Da Vinci, e tinha uma locução fantástica no museu. E eu pensei, cara, eu preciso ser voz de museu, audioguia de museu. E é umas produções lindíssimas. Então a voz, ela está em todo lugar. Você só tem que estar atento com o seu ouvido para perceber onde tem espaço para você. Desde o meio mais simples do carro de som, né, que hoje às vezes pode ser ainda o início para muita gente. Foi o início até do meu pai, ele tinha carro de som aqui, era um Uno quadrado, com carro de som em cima.
Desde o carro de som até os lugares mais inusitados. A URA do telefone, né? O museu, o audiolivro, tem voz em tudo, né? Então é isso, tem que trabalho, cara. Tem que se imaginar, se projetar. Eu posso estar lá. Eu lembro, Marina, que você me presenteou para eu ver e tal. Eu tenho guardado o seu TCC, né? Pós-percepção, muito legal. É o marketing sensorial. E o senso auditivo, ele é como? Ele é dado através da locução. Ah, uma curiosidade, gente, por que eu caí no rádio? Queria entrar na BTN e eu não passei no teste. E aí, e aí, o meu feedback foram várias fases, várias fases. Aí, teste 1, teste 2, teste 3, tá? Eu falei, caraca, eu tô chegando na reta final, maravilha, já deu certo. E aí, o feedback do coordenador foi que eu não tinha a malemolência do rádio. Eu era uma locutora de produções para publicidade e pro institucional, que de fato era verdade. Eu só fazia estúdio. E ele falou, você precisa se soltar para ter uma característica FM. A gente precisa ouvir um FM em você quando você faz a chamada, né? Porque era uma nota de trânsito e uma chamada. E aí eu falei, cara, eu preciso engessar, eu vou entrar no rádio. E aí rolou a entrevista, rolou a oportunidade, eu entrei. Foi muito legal. Foi isso. Foi uma oportunidade que acabou não acontecendo, mas Que bom que abriu é outras. tarde, mas abriu outra, né? Sim, e você fala, cara, eu nem sabia que eu tinha essa necessidade. É legal ser avaliado pelos colegas. Eu acho que até o desafio LPR é bacana porque ele cria esse networking, onde você pode ser avaliado e receber feedback construtivo de gente que é interessada, né, no assunto, para você crescer. Sim. Preciso me lapidar aqui, eu posso evoluir ali, eu sou bom nisso, mas eu ainda tenho isso a melhorar. E a gente vai se percebendo, praticando e conhecendo quem é do meio, né? Marina, eu tenho tido tantas experiências incríveis no grupo, né, no Telegram. Só participa do desafio quem vai para o Telegram. Tem todo um caminho para chegar lá, porque eu costumo falar assim, né? Não é para gente curiosa, é para gente que está afim de fazer, Interessada. que está interessada, porque chega um monte de curioso lá, entra, não participa e aí daqui a pouco sai. Então, mas eu estou muito feliz com as experiências, né, de mentoria e do retorno, e você vê evolução, crescimento e alegria, né, que essas pessoas, que alguns especialmente lá estão tendo, para mim é maravilha. Marina, vamos lá, agora vamos saber como é que você cuida da saúde da sua voz, Marina. Olha, eu sei que muita gente diz que ainda que hoje é mito, mas eu evito bastante gelado. Eu sinto que dá uma diferença na minha garganta, né? Eu não quero sentir a sensação de ter ela arranhando, ardendo, então eu evito muito gelado. E em casa sempre tem mel. E sempre tem própolis e, gente, é aquilo. Se você às vezes sentiu que sua imunidade está baixando, eu costumo colocar até na garrafa de água, sempre tô andando com uma garrafinha de água, bater um negocinho aqui, bota umas 10 gotinhas de própolis, mistura na tua água. No começo você vai achar estranho, depois você vai acostumar. E cuida, né? Então, assim, a pastilha, por exemplo, um Strepsils, uma coisa assim, quando você tem um problema, ela mascara, mas ela não Ela resolve. anestesia, você acaba usando o dobro, né? Ela anestesia, né? Mas ela não resolve. O que resolve é o cuidado diário. Eu sou a doida do chá, hoje, Gibá. Eu faço chá é sério, papo sério, gente. Chá de alho com o gengibre, as rodelinhas de gengibre. Meu, aquilo ali é uma bomba de imunidade para você. E o locutor tem que cuidar da imunidade, porque você fanho vai trabalhar ruim. Você sem voz não vai aguentar uma gravação. Imagina uma rotina de gravar 32 capítulos de um livro. Com a voz arranhando, você vai parar toda hora, o teu dia não vai render. Você vai ter que se hidratar 1000 vezes mais. Então, cuidar da imunidade para mim é essencial. Eu faço, então, a questão de ter mel, o própolis. Consumo muito chá de alho com gengibre, ou só o gengibre, para quem não gosta, coloca ali uma colherada de mel para adoçar. Muita vitamina, porque a imunidade é a chave. E me hidrato muito. Gente, locutor que não bebe água, locutor que tem pedra no rim. Ô, cara, se cuida, né? Não dá. Então, tô sempre com a garrafinha de água por aí. Evito gelado, mas eu sou vítima do café, confesso. Ah, Quando eu era radialista, quando eu tava no ar, gente, aquilo ali
É um desafio. Aí alguém chega e passa um cafezinho cheiroso, você tá aqui, ó, no ar. Você vai fazer o quê? Você vai ter um copinho preto de Ai, café. meu Deus. Não é bom por causa do pigarro, né? Antes de entrar no ar, nunca como chocolate. Quando tem que gravar antes, né? Um pouquinho antes. Sem chocolate, sem leite. Tudo que possa criar aquele limo aqui, que vai gerar uma sensação de pigarro, é seu inimigo. Então, para gravar, sempre procuro sempre ter coisas assim amigas, né? Tomar um suco, um chá, uma maçã, né, para estar com a garganta limpa. Evitar essas coisas é só depois. O chocolatinho, o leite é só depois. E eu acho que é isso, cara. Cuidados com a voz em geral é isso. Agora tá, a gente está falando de cuidados da saúde da voz. Agora, os cuidados com a emissão da voz, né? Os Nossa, fratracrá, os dirijo mas parecendo uma também, louca. mas também a questão da leitura articulada, exagerada. Como é que você cuida de como você vai falar? Antes de entrar no ar, sempre alguma coisa assim, dirigindo, exercício de fono. Eu gosto muito daqui. Gente, eu vou fazer aqui porque vocês têm que saber, né? Aqui é o papo reto. Quem estiver assistindo já vai matar a dúvida. Para destravar essa musculatura e entrar no ar assim mais tranquila, eu sempre faço aquele exercício longo, 2 beijinhos e um sorriso. Então, e é isso, gente. Você vai dirigindo e mandando beijo. E eu gosto muito do a língua, né? Travada ali. Isso daqui eu acho que já vai limpando tudo que tem de pigarrinho e você vai ficando com a emissão mais bonita. E uma para destravar. Eu acho que quando você não exercita, papo sério agora, isso daqui antes de entrar no ar, as chances de você travar nas palavras, ler alguma coisa errada, ter um gapzinho ali, são grandes. Então destrava a musculatura, porque na hora de você articular bem para falar as palavras, você não vai estar travado. Seu rosto, sua musculatura, ela já está toda aquecida, né? Daí você vai que vai. Leia em voz alta sempre. Acho que o locutor tem que ter o hábito de ler, né? Pega um livro, pega uma letra de uma música, pega alguma coisa e leia para você se perceber. Isso ajuda, no meu caso, eu não faço mais tanto ao vivo, ajuda a ganhar tempo de trabalho. Né? O nosso tempo é escasso e quanto mais velocidade e agilidade, legal, fazendo certo. Então, se você tem o hábito de ler em voz alta, na hora de você pegar um texto, você já matou na emissão, você está habituado, né? Então, pratico tudo isso daí. Fono, leitura em voz alta. Não costumo, sendo muito sincera, em exagerar na hora que eu tô lendo ali na articulação. Mas sei que é um segredo, né? Porque o exagero depois, na hora de você fazer certo, né? Fazer real para valer, para gravar, ele vai te destravar, né? Então, ficam algumas pequenas dicas. Muito bom, Marina, sensacional. Muito bom as dicas aí. Vou recortar isso aqui depois e falar, olha, gente, olha como é que faz. É assim. Marina, então, para a gente fechar aqui o nosso papo, vamos voltar lá para a inteligência artificial, Tá. né, para concluir. Então, assim, futuro da locução e dos locutores. Como é que fica? Para mim, garantido. Desde que você preze pela qualidade, hoje não vai ter mais espaço para quem faz no automático. Eu percebo, até fica um alerta aí. Muitas pessoas, às vezes, lendo nota de noticiário em rádio e claramente o locutor não entendeu o que ele está lendo. Às vezes a gente sabe que a produção manda, de repente teve uma troca de notícia e vem em cima da hora, mas procure entender o que você está lendo para você passar com segurança o que você está falando. Você não é um repetidor. Né? Você é um comunicador e para comunicar você tem que entender o que você está passando, né? Isso tudo mas poxa, eu tenho aquela malícia da musicalidade para ficar bonito e a emissão vai ficar legal, vai ficar bem lido. Mas se você entende o que você está falando, vai por mim, confia, é diferente. Quando você ouve um profissional da voz, um comunicador no ar, entendendo o que ele está falando, ele tem domínio e passa segurança. E isso pode ser sutil, mas para quem gosta é perceptível, real. Quando o cara tá perdido ou quando a moça tá perdida, ela tá lendo, mas ela não tá entendendo, é perceptível. E isso é o que diferencia uma máquina, né, que é um repetidor, de um profissional, de um ser humano. Então, para garantir o seu espaço, seja criterioso, né? Além de cuidar da beleza, da plástica, da saúde da voz, da sua emissão, seja uma pessoa que consuma conteúdo e entenda o que você está fazendo. Você fala de esporte? Seja o melhor no esporte. Fala de trânsito? Seja inteligente, conheça o trânsito, conheça o urbanismo, né? E teologia, para rádio gospel, entendeu? Para você ter domínio. Eu acho que esse é o segredo. É sempre
caprichar para você se qualificar. Não se prenda só no fiz um curso de locução, tô pronto. A gente tem que sempre aprender mais. Tem sempre coisas novas. Marina, vamos ter que ter uma parte 2 um dia desses aí, porque é coisa para falar. Marina, eu queria te agradecer demais antes, né? Aproveitar a deixa, né? Que estava todo mundo assim prestando atenção, né? Porque está tão legal. Então, aproveitar que a gente capturou a sua atenção, desafio LPR, de graça, não paga nada, 100% online, 100% grátis. Para quem é, o que é e como participar. Faz o seguinte, nas minhas redes sociais tem lá, né? Um Saiba Mais, tem lá um como é que fala? Na bio, tem ali um lugar onde você vai clicar, você vai saber o que, que é, vai ir lá para o meu grupo no Telegram, é exclusivo, é só para quem realmente tem interesse em locução, e praticar, treinar, aprender locução de graça. Que é legal, né? Você aprender praticando, tem ali os feedbacks e tal. Então, quem tiver afim, vai lá. Marina, muito obrigado, viu? Deus te abençoe você, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua família, todos vocês, viu? Amém. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado mesmo, até por me inspirar. Essa turma toda aí, gente, faz parte dos meus caminhos para chegar aqui onde eu cheguei. É muito legal ser recebido, saber que tem espaço para todo mundo. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. E bora para cima, que esse projeto é lindo demais. É lindo demais. LPR é uma oportunidade para quem gosta e quer entrar. E tem espaço. Valeu, Marina. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o canal Os Caminhos da Voz. Como eu expliquei, cheio de comos lá, hein? E vai ter mais comos agora, porque a Marina deu uma bela força. Vai ter lá o vídeo inteiro, vai ter os recortes, pega tudo. Eu tenho uma frase para ter. Sabe frase de efeito, Marina? Eu tenho uma que é bem legal. É assim, ó. Observe, absorva e pratique. Observar o quê? Ouça, veja, sinta, absorver o quê? Tudo que você está vendo. Escreve, grava e pratica. Vai lá e pega aquilo que você observou, que você absorveu e pratica para ficar excelente, não. Pratica para ficar melhor que ontem e pior que amanhã. É isso aí, gostei. Maravilha, Giva. Um abraço. Tchau, Marina. Tchau.